Como é que a gente vai ter uma obra racionalizada se não a gente começar a fazer os nossos projetos já puxando esse tipo de solução? Bom dia a todos, obrigado. Vou pular minhas apresentações aí, vamos falar um pouquinho da HPB. 58 anos de mercado, 76 anos para a Bradesco. Nós temos também a FIT, com obras separadas. Trabalhamos só com clientes privados, obviamente. Obras de infraestrutura, edificações e indústria, desde Greenfield a Brownfield. Pré-construções, construção, retrofit, a gente sempre tenta deixar nossa marca de norte a sul do Brasil. E aí vamos falar um pouquinho de pré-construção, né? Tudo que a gente ouviu os demais panelistas falando nos remete um pouco à parte de engenharia. Como é que a gente vai ter uma obra racionalizada se não a gente começar a fazer os nossos projetos já puxando esse tipo de solução, né? Então, a gente na HPB, a gente tem um grupo multidisciplinar de engenharia em que a gente tenta trabalhar o projeto como um todo. A gente ouviu falar muito nisso, né? Como que o projeto funciona, como que a gente vai ter industrialização se a gente não puxar essa industrialização. Então, os nossos projetos, a gente tenta trazer o máximo de industrialização possível por dois motivos. Um, porque a gente não tem efetivo nas obras, né? A gente cada vez mais tem menos profissionais disponíveis, como já foi passado aqui. E outra, que os nossos prazos cada vez estão mais exíguos. Então, eu vou trazer aqui para o nosso primeiro caso aqui, que a gente vai tentar abordar hoje, que é de Congonhas, falando um pouquinho desse projeto.
Então, na HTB, a gente acredita que a pré-construção é a melhor forma da gente aplicar novas soluções de engenharia, trazer redução de prazo, obviamente, e, consequentemente, trazermos reduções de custos. Então, a gente aplica engenharia o tempo todo, faz pré-construção o tempo todo, tem projetos que a gente não foi contratado para fazer a pré-construção, a gente acaba trazendo alguns aspectos de pré-construção para poder aplicar a engenharia nos projetos e tentar trazer aí a maior quantidade possível de industrialização e de redução de efetivo no site. A gente tem alguns exemplos de pré-construção que nós trabalhamos, né? Então tem hotéis, nós temos edifícios comerciais, galpões logísticos, um pouquinho de data center, aeroportos. Então, nos últimos 20 aeroportos que nós fizemos pré-construções neles. Então, aqui tem 15 aeroportos que a gente está encerrando nesse momento. E falar um pouquinho de Congonhas, né? Congonhas, nosso cliente é a AENA Brasil, subsidiária da AENA espanhola, líder mundial em operação aeroportuária. Tem diversos aeroportos no Brasil, inclusive Congonhas. O processo de pré-construção nesse projeto, ele foi dividido em duas etapas, né? Fase 1 e fase 2. Um pouco em torno do escopo, acabei passando um pouco antes, que eu achei que ia ficar melhor. Vou falar um pouquinho das principais soluções de engenharia que remetem à otimização e à redução de efetivo no site. E, se der tempo, a gente fala do planejamento também. Então, a AENA chamou em maio de 24 um grupo de empresas para concorrer no processo de design build do aeroporto de Congonhas, em que o objetivo era ter o melhor projeto com o menor CAPEX e o melhor OPEX, né? Então, não adiantava ter um projeto bonito, mas que ele custasse muito e que, para manter, fosse muito caro. No final de julho, acabou a primeira fase, a AENA classificou algumas empresas e essas empresas receberam as engenharias que foram aprovadas pela Boral. Então, diversas empresas propuseram engenharias, essas engenharias foram compartilhadas entre todos e as empresas decidiram por seguir ou não estas soluções. Em outubro, final da fase 2, nós tivemos ali o final da nossa entrega do CAPEX, né, o orçamento final, com o planejamento, com toda a pré-construção pronta e projeto básico concluído. Em dezembro, nós tivemos aí o leilão virtual, em que a HTB se sagrou vencedora desse certame. Aqui é a implantação do nosso projeto. Então, como ser um aeroporto pequeno, espaço físico pequeno, a gente teve que achar uma forma de encaixar o projeto nesse aeroporto, nesse espaço tão pequeno, né? E o nosso escopo, basicamente, ele é retrofit do terminal existente. Então, o terminal existente vai ser totalmente retrofitado. Nós temos uma ampliação bastante grande, com 19 pontos de embarque, posições remotas. Nós temos 2 pátios novos, 3 hangares, terminais de carga, nova entrada de energia, que a carga do aeroporto está mudando de 4 MVA para 20 MVA, então precisou-se mudar toda a entrada de energia do aeroporto, além das intervenções para aumento de segurança aeroportuária e também de pavimentações, etc. Falando um pouquinho das principais engenharias, a gente ficou discutindo bastante lá no escritório como trazer as soluções que foram aplicadas, né? Então a gente teve vários processos lá, nossos consultores, nossos engenheiros, de dentro do Brasil, de fora do Brasil, e uma delas foi um reaproveitamento de pavimento. A gente precisa começar a reaproveitar o que a gente tem de bom. Em Congonhas tem muito pavimento lá, então a gente está reaproveitando uma grande parte desse pavimento. Utilização de refletores, em vez de você ter postes no aeroporto, a gente tirou os postes para tirar a fundação, para tirar banco de luz, para reduzir a mão de obra e passou isso para cima do edifício, tal qual a gente tem em estádios de futebol, né? Utilização de telhas termoacústicas de grandes dimensões, o que por sua vez reduziu-se o número de apoios na cobertura metálica, o que por sua vez também reduziu a questão das cargas na estrutura. Então a gente tem lá uma estrutura pré-moldada e onde você tem a necessidade, você tem uma estrutura metálica que são vãos maiores, ou você tem a repetição, que isso é no caso das pontes de embarque, onde você consegue utilizar a metodologia de planejamento, de Lean Construction, linha de balanço. Isso, por consequência, traz menores cargas às fundações. Com menores cargas nas fundações, a gente conseguiu otimizar e padronizar o tamanho dos blocos, fazer uma distribuição das cargas, estudando o fluxo de passageiros. Então, isso também traz para a gente uma redução de efetivo.
na medida em que você tem muita repetição, você aplica a linha de balanço e você consegue ter uma produção melhor. E não menos importante, nosso último ponto que a gente trouxe, a questão das fachadas. A gente usou sistema de fachada termoacústica, em que a gente tem a vantagem de ter o acabamento externo e interno ao mesmo tempo, além da nossa fachada unitizada, que a gente estudou toda a parte de vidros, de como aplicar os vidros nas suas fachadas necessárias. E por fim, o vídeo do planejamento, já que a gente aplica BIM o tempo todo, por que não apresentar para o nosso cliente um planejamento com um vídeo. A gente tem que fazer essa obra toda em 36 meses, não tinha como não utilizar sistemas industrializados, então a obra quase não tem argamassa, quase não tem alvenaria, somente nos locais necessários você tem esse tipo de serviço manual, né? Outro muito importante dessa obra é que o aeroporto tem que continuar funcionando sem redução da capacidade operacional. Então, teve que ser feito um xadrez muito complexo para você poder construir as ampliações, fazer o retrofit sem que o passageiro note que essa obra está acontecendo. Esse é o grande desafio. Era isso. Obrigado. Witz, você abordou um tema que é super importante, né? E aqui é a pré-construção. Eu brigo com isso há 30 anos. Né? E quando a gente fala de pré-construção, tem gente que chama de pré-engenharia. Não existe pré-engenharia. Pré-construção é engenharia na veia. Engenharia da melhor qualidade possível. Né? E a gente faz a pré-construção, obviamente, para ter aquilo que você mostrou, que os chineses, né, são super competentes, porque os orientais são assim, é muito tempo de planejamento, é muito tempo maturando uma ideia, desenvolvendo, mentalmente fazendo aquilo acontecer, ou no BIM, para depois ir para o canteiro e vamos embora. Né? Aí a pergunta vem, o que é dentro da visão da HTB pré-construção e que áreas de especialidade, o que isso engloba na pré-construção? Conta pra gente o conceito e o que isso engloba, só para a gente ficar na mesma página. O conceito de pré-construção na HTB, a gente entende que primeiro a gente tem que construir virtualmente algumas vezes para a gente chegar nas melhores soluções, né? Então a gente acredita que você precisa entender o escopo com profundidade. Após o entendimento desse escopo com profundidade, a gente tem lá as suas estimativas de custo iniciais e você consegue também saber quais são os potenciais pontos de engenharia. Né? Seja estrutura, que você tem lá uma estrutura de concreto armado, moldado em bloco, a gente altera para um pré-moldado, total ou parcialmente, com lajes pré. Uma fachada que você muda ela de fachada em alvenaria para fachada com painéis ventilados, com fachada ventilada, etc. Então, a gente acredita dentro da HTB que se você não industrializar, se você não apresentar para o arquiteto, né, eu acho que não só o arquiteto tem que mudar o projeto, mas a gente tem que chegar para o projeto dele e falar, olha, dá para alterar. Você tem essas soluções que industrializam o seu projeto. Projetos de estrutura
sua estrutura está ótima, mas eu consigo pré-fabricar ela. Eu consigo, nem que seja parcialmente, você ter alguns pontos de ganho de produtividade, você ter esse ganho, né, com relação a prazo, com relação a custo, né? E na HTB a gente tem um núcleo de engenharia, e nós temos geotécnicos, nós temos engenheiros estruturais, arquitetos, profissionais de eletromecânica. Então a gente olha o projeto como um todo. Muitas vezes a solução que você está dando, por exemplo, numa cobertura, ela não muda nada naquela cobertura, mas ela vai aliviar as cargas nas fundações, ela vai aliviar a questão de esforços. Então a gente busca ter esse olhar por todo do projeto. E a gente acredita que pré-construção, você precisa dela fazer ela o tempo todo. Mesmo quando você não tem o nome pré-construção, você faz ao longo da obra, né? Então você fica ali o tempo todo fazendo reengenharia, estudando novamente o projeto, vendo quais os pontos que você conseguiria melhorar. Eu acredito que, muito além de você conversar com o arquiteto, com o engenheiro que está calculando o teu projeto, você também tem que ser um indutor pela construtora de mudar as soluções e trazer economia de prazo e custo. De ponta a ponta. Isso vai para logística, gestão do supply chain, Sim. Planejamento, orçamento, tudo, né? Tudo. Quando a gente acabou de ouvir falar, olha, em São Paulo é difícil você pré-fabricar, você levar material. Isso é logística na veia. Como é que você faz para poder fazer, por exemplo, componentes com pré-moldado? Então você tem que fazer um estudo de logística primeiro, ver quais são os seus acessos, quais são os seus horários, para você saber o tamanho dos pilares que você vai poder transportar. Então, acho que isso é muito relevante na hora que você está no processo de pré-construção, não olhar somente ali as disciplinas, né? Tem que olhar o todo, inclusive logística e... Witz, parabéns pela palestra. Sabe que eu fiquei contente que eu sou vizinho do aeroporto de Congonhas, né? E eu fiquei feliz porque é um aeroporto que eu uso muito. Fiquei impressionado e o que me passou foi um case super adequado para o evento, porque eu entendi o seguinte: como você pensou essa vocês chamam de pré-construção, né? Que você falou, isso é engenharia, né? Não tem pré-engenharia. Eu gostei muito desse termo e usava muito na Cirela também quando eu trabalhei lá. Só que eu entendi assim, como tem essa pré-construção com todo esse planejamento, com certeza vai ter menos mão de obra no canteiro, porque está tudo industrializado. Essa conclusão minha está correta? Está correta e foi o objetivo, né? Porque a gente sabe que até para você chegar com a mão de obra no aeroporto é complexo. Sim, para ir pegar alguém no aeroporto. Exato. É complexo. Então você tem muito trânsito e você tinha esse desafio de aumentar o mínimo possível o efetivo de que vai para o aeroporto todo dia. Então as soluções de engenharia que foram abordadas, foram todas abordadas com viés de redução de gente alocada no site. Então a gente pensou em ter o máximo de execução de off-site com relação a esse projeto. Perfeito. E isso tudo, né, o pessoal não faz só a conta também, tem o passivo, né, tem a questão de sustentabilidade, menos água, menos energia, risco de acidente, né, tem tudo isso, né, quando você diminui a mão de obra, né? Sim, você tem inclusive a questão de você ter aumento da qualidade, você ter menos gente no site, você tem menos riscos porque você tem menos serviços que são artesanais, então você tem mais equipamentos, então a atividade acaba ficando mais simples, apesar de mais tecnológica, né? Sim. E você acaba tendo as atividades mais complexas ocorrendo em locais apropriados, em fábricas. Sim, então perfeito. você tem essa questão de padronização, então isso traz muito do que a gente busca dentro da HTB. E São Paulo está precisando desse aeroporto novo, Precisando, né? vai ficar lindo lá. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado. Até logo.